para vocês que não me conhecem, eu sou o Denilson de Lima. Eu sou uma espécie de, digamos assim, professor dos professores. Professor dos professores é um nome que a gente colocou aqui em português para se referir a um teacher trainer. Né? Na nossa área de formação de professores de inglês, ou nessa área de ensino de língua inglesa, tem um nome para isso, para quem não sabe, tá? Isso aqui eu acho que é novidade para vários de vocês, inclusive para quem acompanha. Nós somos chamados de ELT Professionals, ou Profissionais em Ensino de Língua Inglesa. ELT, né? ELT de English Language Teaching Professional. E dentro dessa área de ELT Professional, nós temos os professores de inglês, temos os teacher trainers, que são aqueles caras que treinam professores, nós temos os autores, né, os pesquisadores, enfim, tem toda uma turma por trás disso. E todo autor, praticamente, ele é um teacher trainer, né? Nem todos os autores são teacher trainers, na verdade, são professores de professores, título que eu, felizmente, carrego, porque eu já treinei e treino ainda vários professores. Eu tenho um curso para professores de inglês chamado Lexical Teacher. É um curso que a gente dá desde 2011. Yes, 2011. Sempre trabalhei na formação de professores de várias escolas, fui coordenador pedagógico de várias unidades franqueadoras que vocês certamente conhecem pelo Brasil. E eu dou aula de inglês desde 1993, né? Essa história eu já contei várias vezes dentro do Inglês na Ponta Língua, nas lives, no Instagram e tudo mais. Comecei a levar a carreira mais a sério mesmo em 1995, ou 97, quando eu decidi que ser um ELT Professional era aquilo que eu realmente queria. Aí escrevi livros, dei treinamento para professores, enfim. Comecei a criar minha carreira, artigos acadêmicos, palestras em faculdades. Hoje eu sou especialista em metodologia e abordagens, né, de ensino de inglês. Gosto dessa área que eu atuo. E, claro, sempre trabalhei também com alunos, com estudantes de inglês. Eu comecei, para quem ainda não sabe, né, além da minha carreira profissional, que vocês podem ler lá no site, inglesnapontadalingua.com.br, eu também carrego, né, nos ombros, ou na minha memória, a história de um cara que aprendeu inglês sozinho. Então, eu nunca morei fora para aprender inglês. Eu nunca tive curso, fiz uma aula de inglês, uma escola de inglês. Nunca tive um professor particular. Então, quando eu comecei, desde que eu comecei, e comecei com inglês do zero, e bem do zero mesmo, naquela época não tinha conteúdo para a gente ficar lendo o tempo todo, até que tinha. O problema é que você tinha que ter dinheiro para isso, e era uma coisa que nós não tínhamos, né? Minha família não tinha dinheiro para ficar comprando um livro para mim o tempo todo, então eu tive que me virar muito nos 30. O curioso é que o tempo foi passando e acho que aquela vontade de ter livros, né, virou essa paixão que eu tenho aqui. Aqui está uma parte da minha biblioteca de livros de pesquisa, de leitura, enfim, livros de minha autoria, que estão aqui do meu ladinho, né? Depois eu posso mostrar para vocês, enfim. Esse é o Denilson, o cara do inglês na ponta da língua. E quem não conhece o inglês na ponta da língua na internet, a gente está online desde 2005, quando éramos uma comunidade no Orkut, e 2007, quando virou o site. O site, para quem não sabe, inglesnapontadalingua.com.br, tem mais de 2.700 dicas de inglês para vocês aprenderem praticamente de tudo. No site tem dicas de vocabulário, expressões idiomáticas, phrasal verbs. E não só disso, né? Mas tem as dicas de gramática, tem dicas de como aprender phrasal verbs, como aprender idiomas, como aprender... como melhorar o listening, como aprender inglês sozinho, como desenvolver a fluência. Tem orientações de aprendizado, tanto para estudantes de inglês, quanto para professores de todos os níveis, né? Avançado, intermediário, básico, entre outras discussões que tem dentro do site, que fazem parte do meu trabalho. Felizmente, com isso, eu sou uma referência para vários professores que estão hoje no mercado digital, né? Muitos passaram pelo Inglês na Ponta da Língua, lendo dicas, comentando lá, deixando comentários nas dicas que escrevia, vários mesmo, inclusive vários big players que vocês veem por aí fazendo seus anúncios, suas divulgações e tudo mais, e até usam ideias do Inglês na Ponta da Língua para divulgar o trabalho deles, né? Se fazem igual ou não, eu não sei, mas usam. Enfim, para vocês então aí que estão aqui, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa maratona de 10 lives, né? Essa maratona, para quem
está aí acompanhando, é um aquecimento para a Semana Inglês na Ponta da Língua. A Semana Inglês na Ponta da Língua é um evento gratuito, vocês não vão pagar nada por ele, no qual eu vou mostrar a vocês como é sim possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais ou a lista de palavras soltas. Isso é uma coisa que eu bato muito e ao longo das lives aqui, desde segunda-feira, né, segunda-feira da semana passada, eu estou batendo muito nessa tecla para que vocês possam entender que se comunicar naturalmente em inglês não é tão necessário assim você ficar decorando regrinhas gramaticais. Claro que você vai estudar gramática, mas de uma maneira diferente. E na Semana Inglês na Ponta da Língua eu vou mostrar isso para vocês. Outra coisa que eu bato muito na tecla e vou falar aqui hoje é essa coisa de decorar palavrinhas isoladas. O que adianta decorar 10 palavras por dia, né? 10 mais 10 amanhã, mais 10 depois, sendo que na hora de montar uma frase em inglês você se enrola todo. Você lembra das frases, mas não fala inglês naturalmente. E aí? E eu já passei por isso. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Com todo mundo. Bom, para vocês participarem da inglês ponta da é muito fácil, muito simples. O que vocês precisam fazer aqui no YouTube é só clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou quem está agora ao vivo aqui no bate-papo, né? É só clicar num botão, no botãozinho na mensagem que está fixada aqui em cima, e vocês no Instagram é só se inscrever clicando no link que está na bio. E o pessoal que está no Facebook pode se inscrever clicando clicando nesse link aí que eu vou passar agora, ou nos links que estão nas descrições das postagens que a gente faz aqui diariamente, beleza? Então é isso. Essa aqui é a nossa live de número 8, né? Amanhã será na verdade, essa é a de número 9, amanhã é a 10ª, e aí na semana que vem, dia 2 de agosto, a gente começa com a Semana Inglês na Ponta da Língua. O nosso tema hoje é esse que vocês estão vendo aí, né? O que preciso fazer? O que é que você precisa fazer para começar a estudar inglês do zero? Você que ainda não sabe o que fazer para começar inglês, eu vou dar algumas dicas aqui, juntando a minha experiência como estudante de inglês, né, que eu falei agora há pouco para vocês, como também profissional de ensino de língua inglesa. Então, vamos lá. Uma coisa que eu sempre tento deixar bem claro para todo mundo, quando se trata de aprender inglês, é que as pessoas colocam na cabeça assim, eu quero aprender inglês. Beleza, mas o que realmente você quer aprender? As pessoas falam, inglês, eu tenho que aprender inglês. Ok, mas o que é o inglês para você? Quais são os seus objetivos? E essa aqui é a primeira dica que eu dou para todo mundo, né? Quando você quiser aprender inglês do zero, pense assim, qual o seu objetivo? E eu acho engraçado quando eu falo isso, que as pessoas falam assim, meu objetivo é aprender inglês. Tá bom, mas ok. Qual é a finalidade? Você vai usar esse inglês para quê, afinal? Porque quando a gente fala que quer aprender inglês, é algo muito amplo. E aí esse pessoal que trabalha com área motivacional, coach, essas coisas todas, eles falam, né? Se você quiser ser bem sucedido em algo, você tem que deixar bem claro qual é o seu objetivo. Portanto, a pergunta é, qual o seu objetivo ao dizer que quer aprender inglês? E eu não estou falando aqui de que você tem que dizer, eu quero falar inglês, eu quero ouvir inglês, eu quero tal coisa. Não. É você dizer claramente, eu quero aprender inglês para usar na minha carreira profissional, é para o meu trabalho. E aí você vai pensar assim, qual é a minha profissão? Sei lá, eu sou médico, uma médica, um contador, uma contadora, então eu posso estudar inglês focando na minha área de atuação profissional. Eu sou um biomédico, eu sou um engenheiro, um advogado. Você pode usar a sua formação profissional para poder estabelecer alguns objetivos no seu aprendizado de inglês. Porque não adianta só, eu quero aprender inglês. E aí você vai ter uma aula de inglês, teu objetivo é profissional, mas você fica aprendendo coisas só de viagens, né? Para quem vai fazer turismo, vai para Disney e tal, você fala, peraí, eu não vou ser advogado da Disney, por que eu tenho que aprender isso aqui? É legal, é bacana, mas eu quero algo mais voltado para minha profissão. Portanto, se você vai começar a estudar inglês do zero, antes de pensar no que estudar, pense nos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Qual é a sua ideia? Se for para fins acadêmicos, sei lá, estudar, fazer uma pesquisa para um mestrado, um doutorado, aperfeiçoamento na formação acadêmica, essas coisas, então você vai ter que aprender inglês para fins acadêmicos, e aí você vai estudar isso, você vai aprender inglês com essa finalidade.
Se for para viagem, fazer turismo, aí é só pensar assim, quais são as situações de viagem, de turismo pelas quais eu vou passar e começar a aprender isso também. É claro que no final das contas, né, todo mundo fala assim, mas eu quero para tudo. Só que quando você tem um objetivo, você foca nele e os outros você vai pegando ali pela beirada, sabe? Chega uma hora que você foca em algo e o resto você vai meio que aprendendo ocasionalmente e vai ficando muito mais divertido, vai deixando a tarefa de aprender inglês mais light, porque você não pira com as coisas de falar, meu Deus do céu, é muita coisa, o que eu faço, para que lado eu vou? Então isso é uma coisa bem legal. A primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer o objetivo. Quando eu comecei a aprender inglês, lá em 89, eu não tinha objetivo nenhum. Para mim era uma coisa de curioso. Eu era adolescente, tinha meus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, era molecote. Então, assim, o que eu queria era aprender inglês, eu nem sei por quê. Com o tempo, eu fui descobrindo quais eram meus objetivos. Então, por exemplo, quando chegou o ano de 91, mais ou menos, 91 por aí, eu decidi que eu queria ser missionário. Né? Eu já tinha aquela ideia de fazer faculdade de teologia, eu pensei, bom, já que eu quero ser missionário, eu vou aprender inglês bíblico. Vou aprender como é que é o inglês da Bíblia, como é que eu falo com as pessoas sobre Bíblia, não sei o quê, aquela coisa de evangelização, para onde que eu vou. E, claro, o mundo social, normal. Então, eu comecei a estudar isso. Quando eu mudei, quando eu vi que eu não tinha... eu tinha que ficar em casa para ajudar minha família e não realizar esse sonho de ser aí missionário, eu não sabia bem o que fazer. Eu pensava em fazer administração, pensava em fazer contabilidade, né, fazer uma outra faculdade. E eu pensei em estudar inglês para esses fins, né, para usar na área de contabilidade. Vai que precise, né, uma hora talvez precisaria. Mas eu mudei a minha como é que fala, minha história, minha caminhada, minha jornada, e fui ser professor de inglês. E aí eu comecei a estudar inglês com fins de ensino de inglês, né? Então, linguística, neurolinguística, neurociência, linguística aplicada, linguística de corpos, todas essas coisas envolvendo a área de ensino de inglês foi o que eu fui estudar em termos de inglês, né? Então, às vezes, a gente se comunica muito bem nessa área, e nas outras, claro, a gente também se comunica, mas se tiver que falar sobre física quântica, não vai rolar. Então, para que eu ia aprender sobre física quântica se aquilo não era o meu objetivo na vida? Posso ler um artigo hoje, entender, né, desde que seja um artigo escrito para uma pessoa leiga, e entender o assunto e conversar com as pessoas, normal. Mas meu objetivo maior eu tinha, e essa é a dica que eu dou para todo mundo. Inclusive eu falo sobre isso no meu primeiro livro, que é o livro, né, O Inglês na Ponta da Língua. Nesse livro aqui eu dou várias orientações, várias ideias de como é que alguém que vai começar a aprender inglês do zero deve se comportar, deve fazer. Então eu falo não só de objetivo, mas eu falo de organização. Esse acho que é o segundo ponto aqui para vocês que querem aprender inglês do zero, mas fica aí que daqui a pouco eu vou falar outras coisas mais práticas, tá? Acho que a primeira a gente tem que falar algumas verdades. Se você tem vontade de aprender inglês do zero, você tem que se organizar. Você não vai aprender por osmose, você não vai aprender ouvindo só música, você não vai aprender assistindo seriados, você não vai aprender seguindo dicas de inglês no Instagram ou no YouTube e tudo mais. Não, você tem que organizar os seus estudos. E dentro dessa coisa de organização, uma coisa que hoje em dia falta para muita gente é saber filtrar o conteúdo. Então, hoje tem muito conteúdo na internet, as pessoas acham assim, vocês aí, sei lá, querem aprender inglês, aí começa a pesquisar um monte de coisa e sai salvando, né? Segue um monte de perfis na internet, baixa um monte de e-books para ler depois, com dica do Denilson, com dica do fulano, do Beltrano, da ciclana, da fulana. Cada um tem uma ideia para que você aprenda inglês rápido, para que você aprenda inglês bem, para que você aprenda inglês de maneira natural, enfim. O pessoal tem, cada profissional, as dicas podem repetir, mas outros têm umas dicas meio diferentes, meio loucas. Então, assim, a pessoa acaba baixando filme, seriado, livros para ler, vira um negócio tão louco no seu computador ou no seu celular, baixa um monte de aplicativo para aprender inglês e não usa praticamente nada. Então, isso é desorganização. Essa quantidade de conteúdo que vocês consomem indica que está desorganizado o negócio, você não vai aprender muita coisa. Então, você tem que organizar, né, o conteúdo que você vai usar. É gerenciar mesmo, é saber filtrar as coisas. E aí você vai me falar assim, Denilson, como é que eu faço para filtrar o conteúdo? Olha, eu acho que você pode começar escolhendo assim,
que perfil, né, que tipo de professor na internet, no Instagram, no YouTube, te passa confiança, né? Quem você gosta de ouvir, com quem você cria uma afinidade, porque eu acho que tem muito isso também. Então, às vezes, tem gente que não gosta do meu estilo, porque às vezes eu falo as coisas meio de um modo muito bruto. Eu digo que você tem que estudar mesmo, não tem firula, não tem passar a mão na cabeça. Se você quiser aprender inglês, você tem que fazer a sua parte. Esses dias eu estava com um grupo de amigos, né? Tava minha esposa e um amigo, e a gente estava ouvindo a conversa do pessoal que dizia que queria aprender inglês. E aí, né, tava todo mundo num ambiente informal e eu falei, me apresentei, olha, conheço o inglês na ponta da língua, vê se tem alguma coisa lá para você aprender. Um dos caras que estavam falando que precisa muito aprender inglês, a pergunta dele foi assim, você tem curso de inglês? Eu falei, tenho, eu tenho um curso de inglês. Ele, mas o teu curso é bom para quem é indisciplinado? Aí eu ri, né? Eu falei, olha, curso nenhum, nem o pior curso do mundo é bom para quem é indisciplinado. Porque disciplina é algo que você tem que ter. E disciplina tem a ver com organização. É você ter horário para estudar, é você fazer uso do que você aprende ao longo do dia. E eu já falei isso na live de ontem, já falei na live da semana passada, falo isso o tempo todo. Organização é fundamental. Inclusive, dentro do livro aqui, né, a frase que eu uso é: organização não é tudo, mas sem ela, o tudo se torna nada. Então você tem que se organizar nos seus estudos. Não adianta achar que vai ser de qualquer jeito. Gerencie seu conteúdo, gerencie seu tempo de estudos, gerencie o que você está aprendendo e como você vai usar ao longo do dia, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Bom, além disso, né, a questão de organização do material, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bem também. Eu tinha pouco material, e aí vocês vão falar assim, claro, naquela época lá não tinha internet, não tinha essa monte de coisa que a gente tinha, mas chegou uma hora que eu comecei a ter contato com mais material de inglês, mas eu não pegava de tudo. Eu não tinha interesse em ver um livro de inglês avançado para saber o que tinha no avançado e eu já começar a aprender. Não, eu ia com calma. Então, acho que essa coisa de paciência, para quem quer aprender inglês do zero, ainda mais se estiver aprendendo sozinho, paciência é uma palavra-chave. Você não vai aprender tudo de uma vez. Você vai se frustrar, né? Muito, várias vezes. Eu me frustrei muito, tinha hora que eu pensava em desistir. Mas se você tem vontade mesmo, tem um objetivo, você vai se manter nele, tá? Em uma das lives que eu dei aqui, a live de ontem, né, eu falei sobre a organização semanal, como é que você organiza seus estudos ao longo da semana. Dei várias dicas para que vocês possam organizar isso. Então, creio eu, não sei, a live deve estar ainda, né, fica 24 horas, talvez vocês ainda encontrem, sejam rápidos, porque ela pode desaparecer em qualquer momento. Bom, essas coisas mais comportamentais, eu não vou mencionar mais não, tá? Isso aí eu acho que já cada um tem que saber, ser disciplinado, ter objetivo, organização, estar motivado a aprender, que mais? Toda essa, enfim, essa coisa mais de comportamento já é natural, né? Todo mundo tem que saber sobre isso aí, não precisa ninguém ficar ali falando. Às vezes as pessoas gostam, mas a gente tem que falar de outro negócio aqui, que é assim, o conteúdo. Né? Como é que você organiza seu conteúdo para aprender inglês do zero? O que é que você deve focar? Gramática, vocabulário, decorar palavras, pronúncia, né? O que você pratica? Speaking, listening, reading, writing, como é que é? Como é que você faz isso? Bom, é isso que eu quero falar agora com vocês, tipo assim, uma segunda parte da nossa live. Antes de eu começar a falar sobre isso aqui, também vai ser bem rápido, né? E aí a gente vai encerrando nossa conversa. Eu tenho que te pedir aquele favorzinho que eu tenho pedido em todas as lives, certo? Se isso aqui, de alguma maneira, estiver te ajudando, dê um like na live, deixa seu like aí, compartilhe, né? O favor que eu quero te pedir é esse, compartilhe a live com mais 3 pessoas da sua lista de contatos aí. Chame 3 amigos, amigas para assistir a live. Pode ser pelo Instagram, só clicando aqui no botãozinho abaixo, aí a pessoa vem e vai direto lá para o YouTube para assistir. Vocês no YouTube podem fechar o bate-papo aqui rapidinho, vai aparecer o botãozinho de compartilhamento e você manda aí para seu WhatsApp, seu Telegram, seu Instagram, enfim, onde você quiser. E o pessoal do Facebook pode mandar clicando no botãozinho de compartilhar que tem aqui também, é uma setinha, né? E compartilhar com o pessoal aí nos grupos que participa, ou um amigo, amiga, enfim. Isso ajuda bastante a gente aqui a ter mais pessoas participando, mais pessoas ouvindo, mais pessoas que querem entender essa coisa de aprender inglês do zero,
certo? Quando vocês chamam o pessoal aí, eu vou repetir o que eu falei aqui agora há pouco. Quem quer aprender inglês do zero tem que estabelecer um objetivo, e o objetivo não é, eu quero falar inglês. Qual é o seu objetivo na vida em relação ao aprendizado de inglês? É para fins acadêmicos, é para fins profissionais? Qual é a sua profissão, sua área de atuação ou sua área acadêmica? É para fazer uma viagem de turismo? O que é? Porque isso vai ajudar você a ter um roteiro de estudos. Se for para viagem, você vai estudar coisas de situações de viagem. Se for de trabalho, você vai aprender também coisas de viagem, mas com um foco um pouco mais voltado para a sua atuação profissional, né, de trabalho ou acadêmica, certo? Ou os dois. Aí, cada um tem que estabelecer seus objetivos. Eu falei sobre organização, e a organização envolve gerenciamento do tempo, gerenciamento de material, não é para se empanturrar de conteúdo. Escolham perfis, escolham livros, materiais que que causam afinidade com vocês, para que assim vocês tenham confiança, né, no que estão fazendo e sigam aquele roteiro. Porque a ideia não é seguir todo mundo. Se você segue todo mundo, você não sabe para que lado vai. E isso pode te atrapalhar bastante, certo? E o resto, né? Motivação, esse é de lei, gerenciamento do seu material, gerenciamento de conteúdo. E eu vou falar agora um pouquinho, né, para quem está chegando aí, entender, eu vou falar também, para quem quer sair do zero, né, começar a aprender inglês do zero, a questão de conteúdo. O que é que você tem que estudar? Geralmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam assim, eu tenho que estudar gramática e vocabulário. Eu fiz isso. Então, ao longo do meu aprendizado de inglês, lá no começo, eu decorei muita regrinha gramatical. E eu decorei muitas palavras soltas. Inclusive, tá até aqui os livros, que eu estava vendo eles hoje. De modo geral, esses aqui, em termos de gramática, esse aqui foi o primeiro livro que eu tive na minha vida, o Essential Grammar in News. E eu estudava esse livro como se fosse a grande verdade na minha vida, assim, tipo, eu tenho que aprender gramática, porque se eu aprendo gramática, eu vou falar inglês, né? Então, a gente começa com aquela ideia ali, eu vou estudar o verbo to be, e ele começa com isso, né? Present continuous e tudo mais. Eu tinha um hábito, só para vocês entenderem essa questão de organização, né? Eu tinha um hábito esse livro eu comprei ele em 7 de dezembro de 1993, né? Foi quando eu consegui comprar meu primeiro livrinho totalmente em inglês. E eu tinha ainda o hábito de anotar quando eu fiz a tarefinha, né? Quando eu li esse texto aqui, essa explicação. Isso aqui é question number 3, who is she talking to? Isso aqui eu estudei em 2 de outubro de 94. 2 de outubro de 94 eu estava fazendo essa atividade, né? Eu escrevia num caderno as respostas, então o livro está aqui intacto. Mentira, né? Isso aqui eu fiz num caderno com certeza em algum momento, mas depois eu comecei a fazer direto no livro mesmo. Não sei porquê. Enfim, baguncei o coreto todo. E guardo esse livrinho até hoje. Aí depois eu fui para outra gramática, que era a intermediária. E aí depois eu fui para outra, que era avançada. Não era esse livro aqui não, ele era diferente. Eu perdi, aí esse aqui eu comprei novamente só para ter aqui a coletânea, né, a coleçãozinha. Mas era isso que eu fazia. Eu estudava muita gramática e estudava muita palavrinha solta. Eu ficava ali decorando palavrinhas. Meu dicionáriozinho da época, que é este aqui, é todo, cada essa marcação que vocês veem aqui, é porque eu ia lendo as palavras, né, que eu encontrava e marcava. Então eu estava lendo um texto, eu vinha aqui, via a palavra, essa aqui é translate, aí eu via aqui translate, traduzir, translation, tradução, translator, tradutor. E eu ficava rabiscando o dicionário, palavrinhas soltas. E eu fazia isso várias e várias vezes. Claro que isso me frustrou muito. E vocês certamente fazem isso, né? Vocês têm aquela ideia assim, para eu aprender inglês do zero, eu tenho que estudar gramática e decorar a palavra. Isso você pode estudar à parte. Agora, se você quiser realmente se comunicar em inglês, falar inglês naturalmente, aí você vai ter que fazer de uma maneira bem diferente. Quando eu descobri essa maneira diferente, foi quando eu comecei a ter muito mais confiança no meu inglês. Foi o que começou a me dar mais naturalidade, me dar mais objetividade no que aprender e me ajudar a encontrar conteúdo. Eu falo isso sempre, né? É até meio repetitivo para quem às vezes acompanha as lives, mas é porque é legal. Tem gente nova aqui que não ouviu isso. E o que é que eu fazia então? O que eu mudei? Quando a gente quer aprender a falar inglês e a gente tem esse objetivo, a ideia não é decorar regrinha gramatical. Pensa aqui comigo.
Do que adianta você saber todas as regrinhas do present perfect ou do present simple, ou colocar ing nos verbos, gerúndio, aquela coisa toda, sendo que na hora de falar você trava. Mas você sabe a regra. Você sabe que para formar uma pergunta no passado, você pode usar o did. E aí você... Então, peraí, tem que colocar pergunta, eu vou usar o did, e até a pronúncia sai, did you go, went... Não pode conjugar o verbo. Did you go? E aí você quer fazer a frasinha e fica ali pensando. E além disso, você fica tentando montar a frase palavra por palavra. Qual é a dica que eu dou para vocês? Foquem naquilo que a gente chama de chunks of language. A ideia dos chunks of language, ela existe dentro do ensino de língua inglesa, vem sendo discutida desde 1993, na verdade, desde 1993. Antes disso, a gente tinha um embrião dessa ideia. Em 1997 foi quando eu descobri isso e comecei a aplicar no meu aprendizado, nos meus estudos de inglês. E confesso a vocês que quando eu comecei a entender aquilo, essa ideia de chunks of language, a coisa mudou por completo no meu inglês ali do zero, né? Não vou dizer que aí eu estava no zero, mas foi quando eu comecei a sair do platô intermediário, porque eu sabia muito inglês, muita teoria gramatical, eu sabia muitas palavras em inglês, palavras que às vezes ninguém nem usa. É raro a gente usar isso. Eu vejo o pessoal falando assim, você tem que ter um bom vocabulário em inglês. E todo mundo acha que ter um bom vocabulário em inglês é decorar um montão de palavras, né? Na live ontem me perguntaram, falaram, né, comentaram assim, que o ideal seria ter 13 mil palavras, como é que é? Decorar 13 mil palavras, mas não é isso. Você tem que saber usar essas palavras corretamente. E para você aprender a usar essas palavras corretamente, usar em contexto, a ideia dos chunks of language ajudam muito, tá? Ajuda muito, na verdade. Então, assim, foquem nessa coisa de chunks of language. E o que são os chunks of language, né? Muita gente fala assim, tá, mas o que exatamente é isso? Vocês vão pesquisar esse assunto e vão ver várias respostas. Então, tem a galera que fala uns negócios que não tem nada a ver, mistura tudo. Na verdade, eu acho que na internet o pessoal está misturando tudo mesmo. Quando, na verdade, a ideia dos chunks of language é você aprender frases usadas em situações específicas, né, ou de modo geral. Por exemplo, vamos supor que você queira agradecer alguém em inglês. Como é que você faz? O que você fala? Você deve saber o thank you, certo? E aí você aprende esse thank you. Beleza, legal, tranquilo. Mas você pode aprender outras frases também. Thank you very much, thanks a lot, thanks a bunch, thanks a zillion, I appreciate it. É uma frasezinha que você pode aprender. O que significa eu aprecio? Não é eu aprecio. É uma maneira de você complementar um agradecimento. Oh, thank you very much, I really appreciate it. Isso vai dar mais naturalidade no seu aprendizado de inglês, nos seus estudos de inglês. Aprender chunks of language. Mas não vale só para isso. Você pode aprender frases, né, algumas sentenças fixas, sentenças semifixas, collocations, polywords, que são tipos de chunks of language, dentro de um contexto específico, dentro de uma situação específica, como, por exemplo, você se apresentar. E aí, você que quer aprender inglês do zero, você pode pensar assim, essa semana eu vou aprender... quero chegar na sexta-feira falando um texto sobre como eu me apresento em inglês. Eu falo basicamente sobre mim. E aí você vai criar um texto, né, vai estudar, vai se organizar ao longo da semana para chegar na sexta-feira e estar falando um texto mais ou menos assim. Hello, my name is Denilson. I was born in Paraná, but I grew up in Porto Velho, Rondônia. And I am 45 years old. I'm married, okay, and I have a daughter. And, enfim, você vai procurar falar coisas, mesmo que basicamente sobre você. E com isso você vai construindo o seu aprendizado. O grande erro das pessoas que querem aprender inglês do zero é que elas querem estudar gramática, querem estudar um montão de regra gramatical, querem estudar um montão de palavras soltas e já querem aprender também a falar inglês como nativo, né? Aquela ideia do nativo. Eu tenho que aprender o som do TH. Calma, você pode aprender lá na frente. Então, estudar essas coisas de modo separado é um erro muito grande. E quando você estuda de modo integrado, colocando com a ideia do chunks of language de uma maneira organizada por tópicos situacionais, algo que a gente já falou aqui, você vai sentir o seu inglês fluindo e você vai ter essa organização junto essa organização de uma maneira muito mais simples, tá? Eu vou deixar para vocês aqui no YouTube e também no Face, já que no Insta não tem como, né? Um link
no qual eu falo sobre os Chunks of Language, para vocês lerem depois e entender melhor essa ideia. Se vocês pegarem esse conteúdo aí, né, essas dicas, entender como funciona e ir organizando no seu aprendizado, coisa que eu falei antes, a questão da organização, vocês vão desenvolver speaking, listening, pronúncia, writing, reading, tudo de modo junto e não separadamente, que é o erro, né, que o pessoal que vai começar inglês do zero comete. Eu tenho que estudar preposições, aí eu tenho que estudar os sons do TH, eu tenho que estudar, decorar 10 palavrinhas por dia, eu tenho que não sei o que. Não, você integra tudo, você percebe o seu progresso, e é claro que você pode sim estudar regrinha gramatical à parte, uma coisa extra para você entender como é que é, mas você não quer fazer análise sintática das orações. Então, às vezes, talvez não seja necessário você saber que aquilo ali é um conditional, é um first conditional, second conditional, third conditional, mixed conditional, zero conditional. Meu Deus, para que isso? Você quer apenas falar inglês. E uma coisa que eu acho curiosa é que tem muita coisa de gramática, né, que a gente aprende às vezes, que mais complicam do que ajudam. Então, por exemplo, eu acabei de falar dos conditionals. Gente, se você parar para prestar atenção, o nome você pode deixar de lado. E a frase você vai construir praticamente da mesma maneira como é em português. Se você acha que se você estudar, você vai passar. If you study, you will pass. You are going to pass. Normal. Quem já sabe inglês, né, entende o que eu estou dizendo aqui. Mas você que está começando do zero, que é o foco da nossa live, você que está começando do zero, pode começar com essas frases simples. Qual o seu nome? What's your name? O que você vai fazer amanhã? What are you going to do tomorrow? E aprender what you're gonna do tomorrow. Tomorrow I'm going to church. Tomorrow morning I'm going to the gym. Tomorrow I'm going to work. I'm going to college, ok? E aí você vai praticando isso ao longo da semana. A ideia é que você, então, organize seus estudos para tópicos situacionais, algo que eu falei anteriormente, né? E você possa encontrar chunks of language desses tópicos situacionais para ir praticando ao longo da semana, com calma, com paciência, pelo tempo que for preciso. A gente fala semana, mas às vezes pode durar um mês, se você quiser. Tudo depende do seu tempo, da sua motivação, da sua organização, né, e do seu objetivo, do seu foco. Eu acho que quem quer aprender inglês do zero é desenvolver as habilidades em conjunto, não é desenvolver as habilidades de modo separado. Repito, é um erro muito grande você querer achar que tem que estudar speaking na segunda, listening na quarta, reading na sexta, writing no domingo e ficar nesse círculo. Tem que decorar 10 palavrinhas por dia. Não precisa decorar 10 palavrinhas por dia. Foque em se comunicar dentro de situações. Isso é muito mais importante. Do que adianta você ler um texto em inglês, entender o texto em inglês, aprender um montão de palavrinhas, mas na hora de falar inglês você empaca. Você não consegue. E daí? Né? Qual é a vantagem de fazer isso? E eu passei por isso. Então eu estou contando para vocês a minha experiência. Eu tinha muito hábito de ler textos, traduzir. Eu aprendi um montão de palavras, mas na hora de falar não dava certo. Então, quem quer aprender inglês do zero para fins comunicativos, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, é identificar o seu objetivo na vida com o inglês, para viagem, trabalho, estudos, enfim, e a partir daí organizar os tópicos situacionais que vai estudar ao longo da semana, focar na ideia dos chunks of language, entender isso muito bem e assim dar sequência nos seus estudos.